Tarde. Chegou julho e nós estamos aqui começando o nosso desafio Nutricai. Será um tempo precioso, serão 30 dias, diferente de todos os demais. Nós vamos estar desenvolvendo 30 dias. Serão 30 dias do nosso desafio e você está convidado a participar. Sabe por quê? Porque será um tempo precioso na presença do Senhor. Tina, para quem é o desafio? Desafio é para qualquer pessoa, mas especialmente mulheres, que desejarem transformar a sua vida em 30 dias. Tina, 30 dias é uma proposta muito ousada. Segundo a neurociência, 21 dias é suficiente. Então, se você tem 30, você tem aí alguns dias sobrando. Então, você vai receber o nosso guia da jornada. Esse guia da jornada, ele contém todos os passos de como será o desafio. E seguindo o ritmo da Copa, nós vamos ter um álbum onde cada dia você vai coletar uma sementezinha para plantar no seu jardim, o jardim do perdão, e ao final de 30 dias você terá 30 sementes plantadas. Mas o grande lance é a última semente que você vai receber. Se você cumprir todo o desafio, ao final de 30 dias você vai ter percebido alguns ganhos. E esses ganhos vão se transformar nessa última semente, que vai mudar a forma como você vai viver os seus dias no próximo semestre. Então serão 30 sementes de perdão para libertar o seu coração e transformar as suas manhãs. E nós vamos começar orando. Se você não chamou ninguém, já chama, tá? Deixa eu mandar aqui a setinha para algumas pessoas. É tempo de começarmos. E se você tem disponibilidade, venha. Se você pode, venha. Não fique de fora desse movimento. Não é algo que vai te custar pouca coisa. Vai te custar muito, tá? Sempre custará muito. Qualquer mudança, né, que você quiser fazer na sua vida, ela vai te custar alguma coisa. Porque se não custa nada, então não está produzindo resultado. Você pode tirar pelo treino. Você fez um treino e não sentiu nada, não sentiu aquela dor, aquele desconforto, aquele incômodo no dia seguinte, pode ter certeza. Ou você malhou muito abaixo da carga, ou você malhou muito errado, e às vezes malhando errado dá aquela dor também, tá? Então, o grande lance é, se vai te custar algo, vai ter um retorno poderoso. Então, vamos orar, começando esse momento, lembrando que você é casa de Deus, e esse desafio ele tem um único objetivo: preparar o terreno do seu coração para que ele se torne a habitação permanente da presença de Deus. Diferente de todos os outros desafios, nós não temos o foco no corpo dessa vez. O foco é totalmente espiritual. Eu tinha um planejamento, mas ontem esse planejamento foi mudado e eu tive que recriar tudo que eu já tinha pronto. Mas eu gosto de seguir a orientação que recebo. Porque às vezes é por causa de uma pessoa que Deus muda todo o planejamento. Eu já vi Deus mudar leis para me abençoar. Então por que Ele não poderia mudar um desafio para abençoar alguém nessa jornada? Então, se você conhece alguém que precisa perdoar, que precisa se perdoar, que precisa aprender a liberar o coração, esse desafio é para ele. Então depois eu vou postar no vídeo o link do grupo. Nós vamos ter um grupo específico para esse desafio, porque serão 30 dias, é um processo longo, não é um processo fácil, não é como os outros desafios que eram 3 dias, 5 dias, 10 dias, não. Esse é um desafio para o mês todo, porque é férias, tá? Se você é como eu, que tem uma criança, essa criança está de férias, você está trabalhando, você precisa de uma rotina super power para dar conta de dar atenção para a criança, cuidar da casa, cuidar do seu trabalho e ainda ter um pouco de paz, se é que você me entende. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Tu tens liberdade aqui entre nós. Tu és bem-vindo, Senhor, ao nosso coração. Tu és bem-vindo à nossa casa. Tu és bem-vindo, Senhor, aos projetos que tu tem colocado no nosso coração. Nós sabemos que existem coisas que nós não podemos fazer, mas o Senhor pode. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais
do que tudo que pedimos ou pensamos. E por isso nós te convidamos, Senhor, ser conosco nesse processo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A nossa palavra, ela está em Isaías, capítulo 5. Isaías 5 fala a canção da vinha. Não sei se você conhece esse capítulo, mas é um capítulo que vai mostrar como nós organizamos o nosso desafio. Mas a gente não vai se prender a esse versículo ao longo do desafio. Nós vamos passear de Gênesis a Apocalipse, tá? Mas, para começar, é a estrutura que eu vou estar te apresentando hoje. Isaías 5 diz assim: agora eu cantarei para o meu bem-amado uma canção relacionada ao meu amado e sua vinha. Meu bem-amado tem uma vinha em uma colina muito frutífera. Esta colina ele cercou, juntou e removeu as pedras daquele lugar e a plantou com a mais escolhida das videiras. Construiu uma torre no meio da colina e também edificou ali um lagar. E observou que deveria produzir boas uvas, mas produziu uvas bravas. O que poderia ter sido feito pela minha vinha a mais que eu não tenha feito por ela? Por que razão eu olhei e ela deveria produzir boas uvas, mas ela produziu uvas bravas? Agora, pois, eu vos contarei o que farei à minha vinha. Eu removerei a sebe daquele lugar e será devorada. Derrubarei o muro dali e ela será pisoteada. E eu a devastarei. Não será podada nem capinada, porém brotarão arbusto com espinhos e espinheiros. Eu também darei ordem às nuvens para que não chovam sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá a sua planta aplausível. Presta atenção, nosso desafio ele está baseado em algumas etapas. São 7 etapas, que eu chamei de fases. Cada dia do desafio você vai receber uma semente, é algo simples, e vai ser um processo progressivo. 1 minuto por dia é o que você vai precisar hoje para fazer o desafio. Para cumprir o desafio de hoje, você precisa de 1 minuto. Amanhã você vai precisar de 2 minutos. E a cada dia você vai acrescentando 1 minuto ao seu desafio. Eu recomendo que você faça logo no começo da manhã. Então toda noite no grupo você recebe o desafio do dia seguinte, para que de manhã você já saiba o que fazer. Tina, eu não consigo fazer pela manhã. Eu não tenho 1 minuto, ok? Você pode fazer no seu tempo. Sua jornada, suas regras. Seu mês de julho, você sabe como é caótico ou não o seu tempo. Mas se você não tem 1 minuto, eu não sei o que será da sua vida. Mas vamos lá. A primeira fase é essa que tá aqui, tá? Deixa eu passar aqui, depois vocês vão receber o e-book com toda a descrição. Mas a primeira fase é escolhendo o terreno. Você vê que Isaías vai dizer que meu bem-amado tem uma vinha em uma colina muito frutífera, que é o terreno, é o local onde a vinha ia ser plantada. No nosso caso, a vinha será o nosso coração. Nós não vamos cuidar da vinha de ninguém, nós não vamos cuidar da vida alheia, nós não vamos falar da vida de ninguém, nós vamos tratar do nosso coração. Esse é um desafio para você. Não é para o seu marido, não é para sua irmã, não é para sua mãe, não é para sua prima. Se ela quiser fazer, se eles quiserem fazer, ok, tudo bem, eles podem fazer. Mas quando você estiver fazendo o desafio, é para você. Então, o terreno que você vai selecionar é o seu coração. Não inventa, tá bom? E aí, o que ele diz? Esta colina, ele cercou, que é a nossa segunda fase, cercando o jardim. Então, na primeira fase, o nosso objetivo é o quê? É te conduzir a um processo aonde nos primeiros 5 dias a gente vai chegar ao ponto da autorresponsabilidade. Lembrando que você não tem poder, você não tem qualquer lei que obrigue alguém a mudar. Mas você pode mudar a si mesmo, mudando o seu comportamento, mudando as suas narrativas, mudando as suas crenças e mudando como consequência os seus resultados. Então, no primeiro onde vai estar plantado o teu jardim, o teu coração. Não é a vida alheia, é o teu coração. Segunda fase, eu vou cercar o jardim. Então, o que é meu e o que não é meu? O que é minha responsabilidade e o que não é minha responsabilidade? O que eu controlo e o que eu não controlo. Por quê? O objetivo é o quê? Limites saudáveis. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a reconhecer quando uma coisa é para você e quando ela não é para você. Presta atenção quando ele fala aqui que ele vai derrubar os muros, tá? Eu removerei a sebe daquele lugar e ela será devorada. Derrubarei o muro dali e ela será pisoteada.
não será podada nem capinada. Um lugar que não tem muro, não tem proteção, não tem limites, é invadido. É um lugar onde tudo cresce a bel prazer. Ontem, passando aqui pela avenida, né, eu falando com meu esposo, eu disse, olha amor, todos os terrenos aqui da avenida, eles estão bem limpinhos na frente. O nosso tá cheio de mato. Por quê? A gente tem um problema com a vizinha. E na hora que a gente fizer um serviço para acabar com o mato que cresce, é capinado, só que com a chuva cresce muito rápido. Aí a gente capina, cresce mato de novo. E ontem eu passando, todo mundo com as calçadas limpinhas, eu disse, não, isso aqui tá muito estranho, tá muito feio. Por que que o nosso tá feio desse jeito? Aí ele foi me explicar. Porque na hora que a gente fizer esse mesmo serviço que eles fizeram, vai dar problema para a vizinha, porque o nível dela tá abaixo do nosso. Então, para que a gente mexa no nosso, precisa mexer no dela. Só que fica um negócio que parece que está abandonado. Então, todo jardim que não é cercado, que não tem limites, ele tem essa aparência de abandonado. Qualquer um entra, qualquer um faz um escarcéu, nasce o quê? Arbustos, espinhos, ervas daninhas. E aí, o resultado é que fica com aquela cara de abandono. Então, você vai aprender que existem limites saudáveis e que é sua responsabilidade, que você vai ter aprendido na fase 1, estabelecer esse limite. Depois, vai preparar o solo. Olha o que ele disse. Eu removi as pedras, juntei daquele lugar. Então, quando você fala de preparar o solo, não sei se você já teve a possibilidade, se você teve a experiência de participar de um processo de roça. Mas o processo de plantio, geralmente ele envolve um esforço. Você tem que limpar o terreno, você tem que capinar, você tem que arrancar ervas daninhas, você tem que remover pedras, porque com pedra você não consegue plantar. E você precisa revirar o solo, cavar, para que o solo ele se misture e aquilo que estava muito seco em cima pegue um pouco da umidade. Então dá um trabalho danado preparar o solo. Mas o que vai precisar sair? Quais são as pedras que estão no teu caminho? Quais são as raízes de amargura que você vai ter que identificar e arrancar? Quais são os comportamentos? Quais são os pensamentos? Quais são as narrativas? Quais são as crenças que eu preciso libertar? Eu estava lendo ontem, eu tive um pouco de insônia, né? Eu sempre digo que eu não tenho insônia, né? É sempre Deus querendo me entregar alguma mensagem. E eu lendo o livro Pensamentos Disruptivos, ele estava falando acerca de cercas invisíveis. O que são as cercas invisíveis? São cercas aonde eu ainda não consigo perceber, mas elas estão lá. Aquilo que você faz é por causa de quem você é. E quem você é por causa das coisas que você acredita. São as crenças que você carrega. E aí ele diz que uma forma de você romper com essas cercas invisíveis, que às vezes você não tem muita consciência, é o quê? É você identificar que tipo de cerca é essa. Às vezes é medo, às vezes é rejeição, às vezes é medo de exposição, às vezes é preguiça, às vezes é procrastinação. E ele fala, você identifica de onde isso surgiu, porque uma raiz mais profunda está lá. E essa raiz ela vai precisar ser arrancada nesse processo de preparação do solo. E quando você remove essas raízes antigas, narrativas antigas, crenças antigas, você consegue chegar num novo ponto. E esse ponto é, eu consigo pular cerca. Só que ao pular a cerca, eu preciso ter um plano de ação para saber o que eu faço depois que eu pulo a cerca. Porque tem gente que pula a cerca e não sabe o que faz em seguida. Tem gente que começa um projeto, tem a ideia do começo, mas não tem ideia de continuidade, não sabe dar sustentabilidade ao projeto que começa. E aí desiste no meio do caminho porque travou em algum ponto e não sabe o que fazer para dar continuidade. E aí, uma vez que a gente já selecionou o terreno, a gente já demarcou, colocando a cerca, colocando os limites, nós já removemos o solo, já preparamos ele, tiramos tudo aquilo que não prestava e deixamos ele pronto. A próxima fase é a plantação, o plantio. E aí ele vai dizer, e plantou com a mais escolhida das videiras. Ele pegou as melhores sementes, essas sementes eram sementes selecionadas, porque ele queria que, como a área, ele disse lá no começo, ó, uma colina muito frutífera. O solo estava pronto para frutificar. A semente era de primeira qualidade. Foi feito tudo o que era necessário para que aquela vinha desse boas frutas. Então ele plantou. Então o que eu escolho plantar? Quais são as sementes que eu vou escolher plantar ao longo desses 30 dias? O desafio ele foi pensado para ser simples, prático e que você faça ele
no máximo em 30 minutos, que será o último dia. Então, no primeiro dia você vai fazer com 1 minuto. No segundo dia, você vai ganhar 1 minuto a mais. Você vai acrescentando 1 minuto a cada dia. Então, a cada dia vai tendo uma progressão de dificuldade no nível do desafio. Mas todo dia é uma semente simples. Você vai receber uma palavra, que vai ser um versículo. Você vai receber uma revelação, que é uma reflexão curta de alto impacto, com base nessa palavra. Depois, você vai receber, nesse mesmo mapinha, uma meditação com uma palavra, uma pergunta de sabedoria que te leve para o próximo passo, que é a ação NutriCai, que é o passo NutriCai, que é a ação prática do desafio. É aquilo que você precisa fazer no dia para cumprir o desafio. E por fim, o código da alvorada, que é justamente isso, acordar 1 minuto mais cedo. E ao longo de 30 dias, ao final de 30 dias, no dia 30 de julho, você vai ter inserido na sua rotina de forma gradual, sem que você tenha sentido o peso disso, 30 minutos para você fazer o que você quiser. Ou ler um livro, ou fazer um tempo de devocional com maior qualidade, sem correria. Acordar 30 minutos mais cedo para fazer aquilo que vai melhorar o teu dia. Acordar antes da sua casa para que você possa pegar os teus projetos e colocar em ação. O desafio, ele foi pensado para te ajudar a começar de uma forma totalmente nova o seu dia. Então, eu vou selecionar as sementes do reino. Eu posso escolher o perdão ou eu posso escolher o ódio. Eu posso escolher a ofensa ou eu posso escolher a alegria. A cada dia, a semente do dia, ela vai ser relacionada com a palavra do dia. Depois disso, nós vamos partir para a 5ª fase, que é regando o jardim. O que acontece? Ele construiu a torre no meio da colina e também edificou ali um lagar. Regar significa, e edificar a torre é vigiar, tá? É você proteger aquilo que Deus começou a fazer. Lembra? Você selecionou o jardim, você cercou o jardim, você preparou o solo, você plantou as suas sementes, agora você precisa fazer o quê? O processo de cuidar, regar, capinar. Lembra que ele falou que ao abandonar a vinha, ela não seria capinada e ela não seria podada, né? A Luzana, que tá aqui, ela me deu uma planta, né? Nós fizemos um acordo no Metamorfose da Rotina e ela me deu uma planta de presente. Quando ela me mandou a planta, a foto da planta, eu fiquei assim, minha irmã, essa planta tá um bocado feia. E ela disse, não, é porque ela foi podada. Tu disse que não sabia podar e eu podei pra ti. Eu falei, rapaz, essa poda aí tá parecendo morte. Ela disse, mas em poucos dias tu vai ver que ela vai estar muito bonita. E aí esses dias ela me mandou a foto. Eu disse, rapaz, essa é a mesma, né? Ela disse, é. E está realmente muito bonita, porque a poda, ela faz o que com a plantação? A poda, ela vai permitir que toda a energia que vem lá do solo, toda a ceifa, ela seja canalizada para o lugar certo. Se eu tenho uma parte do galho, vamos supor, aqui está o galho completo, tá? Então, toda a energia que a planta tem que gastar para nutrir essas folhinhas verdes aqui, o que vai acontecer? É muita energia desnecessária. Então, o que eu faço? Eu podo. E aí, eu não tenho que gastar energia para sustentar algo que está morrendo. E, às vezes, na minha rotina e na tua rotina, tem coisa que está te drenando, tem coisa que está te matando, tem coisa que você precisa abrir mão e você não tem coragem. Desculpa eu te dizer. Tem coisa na tua rotina que não te serve para nada. E como é que eu tive essa grande descoberta que tem coisa na rotina que não serve para nada? Foi esses dias. Meu celular quebrou. Depois que ele quebrou, eu consegui recuperar algumas coisas e aí apagou o WhatsApp, boicotou e cancelou meu número do WhatsApp antigo. Eu perdi tudo, todos os grupos, inclusive da mentoria, inclusive do Cavanal, Clube Devocional, inclusive do Desafio NutriCai. A gente vai criar um outro grupo e a comunidade, tá? Então tudo vai ser criado de novo. E aí eu lembro que num determinado dia eu tava muito chateada, eu disse, cara, eu não consigo trabalhar. Eu não consigo trabalhar. Aí Deus disse assim, você não consegue trabalhar ou você não consegue usar o WhatsApp? Aquilo me pegou de um jeito, eu disse assim, eu não consigo usar o WhatsApp, mas tem muita coisa que eu consigo fazer. Embora eu use o WhatsApp, porque a minha empresa, o meu chefe não é de Alcântara, eu trabalho remoto, então eu preciso, mas eu posso usar o e-mail. E aí começou a surgir outras possibilidades. Aí eu com Renata,
Pá, vamos usar o Telegram. E aí foram surgindo possibilidades. Então tem coisa na minha e na sua rotina que não serve pra nada. Eu descobri que eu tinha um monte de aplicativo que eu não usava há mais de ano. E aí eles simplesmente se perderam, eu não senti falta deles. Então tem coisas que não servem pra nada, só pra gastar a tua energia. Então a poda faz isso. A poda, ela tira tudo aquilo que é desnecessário e foca a energia naquilo que é necessário. É por isso que na época do inverno, a primeira coisa que as plantas fazem, porque a natureza é extremamente sabida, porque Deus fez assim, o que ela faz? Perde folhas para poupar energia para a próxima estação. Então, se você poupar energia nessa estação, deixa eu te dizer o que vai acontecer em agosto. Você vai voltar completamente renovado. Não importa se você vai estar ou não de férias. Eu vou ter alguns dias de férias dos meus 2 trabalhos, mas nesses primeiros 15 dias eu vou estar ainda trabalhando. Eu tô parcialmente de férias, né? Vamos entrar de férias hoje da escola, mas eu vou continuar com o meu outro trabalho, então não consigo fazer ainda muita coisa. Mas deixa eu te dizer, quando chega nessa fase de regar, a primeira coisa que ele faz é colocar uma torre. A torre é um lugar alto. A torre, ela precisa estar ali, além dos limites da cerca. Eu preciso ver o inimigo se aproximando. Eu preciso saber quem está chegando para invadir. E no momento que eu consigo ter esse discernimento, eu vou conseguir criar um plano de ação e me proteger. Era essa a finalidade das torres de vigia naquela época. Elas ficavam em um lugar tão alto que elas poderiam discernir as pessoas que vinham correndo à distância. E por fim, a gente vai para a fase do florescer. Então, quais são os frutos? Vão começar a aparecer. A parte visível de todo o trabalho que a gente vai ter até a fase 5, ela vai começar a se manifestar na fase 6, aonde você vai perceber que as tuas narrativas mudaram, as tuas crenças mudaram, os teus comportamentos mudaram. Por quê? Porque o pensamento gera o sentimento gera a emoção gera o comportamento e o comportamento gera o resultado. Então, se eu quero mudar o resultado, não adianta eu tentar mudar o hábito. Eu preciso mudar o pensamento que gerou o hábito lá no final. É uma cadeia em forma de ciclo. Então, tem uma fase no desafio que é a declaração. A fala foi comprovado neurologicamente que ela altera as suas crenças. Então, ao repetir, siga o comando que está lá. Lá está dizendo, fale em voz alta. Então, não fale no seu pensamento, não leia. Fale em voz alta, porque isso vai reprogramar as suas crenças. E, por fim, a fase da colheita, que é a melhor parte. Só que, lembra que eu falei que a última semente é a melhor de todas? Porque o processo não é eu conseguir acordar mais cedo, não é eu conseguir melhorar o meu shape porque eu estava de jejum. Lembra, o nosso desafio é Nutricai. Nutrição de corpo, alma e espírito. Então, você tem a palavra, você tem o seu jejum, que nesse caso aqui, ele não está estabelecido como nos outros desafios que nós já fizemos, que era a janela de jejum. Esse é um jejum livre. Sua jornada, suas regras. Se você vai estar de férias, não se imponha um fardo que você não consiga cumprir. Por exemplo, eu tenho hoje restrição em termos de janela de jejum por conta da medicação que eu estou tomando. Então, esse jejum ele vai ser um pouco diferente para mim, porque eu preciso respeitar a medicação e os limites do meu corpo. Faça o mesmo. Se você tem um problema de saúde, se você está tratando alguma coisa, não faça além dos seus esforços. Não faça voto de tolo, tá? Oração, 1 minuto. Aquele 1 minuto que você vai ganhar cada dia, nos primeiros dias ele deve ser focado na oração. Tem uma oração modelo que vai estar todos os dias, mas você pode fazer a sua oração. E aí, no último dia, que é a última fase, que é a colheita, o que você vai precisar fazer é quem eu me tornei nesses 30 dias. Quem foi a mulher que você se tornou ao cumprir todos esses desafios? Quais foram as pessoas que você liberou? Quais foram os benefícios que você ganhou? Quais foram os comportamentos que você percebeu em você, que foram mudados ao longo do processo? Quais foram as historinhas boas que você se contava e que você largou lá no final? Tina, mas como é que eu vou perceber isso? Nós estamos sugerindo o diário do jardim. Nesse diário do jardim você pode anotar uma frase, você pode anotar um insight que veio, uma crença que você desbloqueou. Por quê? Porque isso vai te mostrar como você avançou. São os KPIs. Eu gosto de KPIs, né? Que são os indicadores de desempenho. Se você não mede, se você não controla, você não sabe se você avançou ou não. Então, um registro escrito, além de ser bom para o seu cérebro, vai te ajudar a lembrar
como você começou o desafio. Então, tem um espaço no planner que vocês vão receber que vai estar dedicado para isso, para esse diário. Uma coisa muito interessante que eu quero te lembrar é que ele fala o seguinte: Israel era a vinha do Senhor. Israel era a vinha do Senhor. E aí, lá em Gênesis, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden. A direção leste é a direção do sol nascente. É por isso que no nosso desafio ele tem um código da alvorada. Na mentoria Hakedi, nós criamos o Código da Alvorada. Ele nasceu de um projeto junto com as nossas mentoradas, aonde cada uma delas tinha que lançar um produto. E eu lancei o Código da Alvorada. E o lado leste, que é onde nasce o sol, é de onde vem o poder e a força. O que acontece? É o Senhor que planta a vinha. Lá em Isaías 5, ele vai dizer que Israel é a vinha do Senhor. Isaías 61 vai dizer que e eles serão plantação do Senhor, carvalhos de justiça. Ou seja, você é plantação do Senhor. Você não é obra do acaso, você não é erro matemático dos seus pais, você não é um acidente, você é uma plantação do Senhor. Lembra que ele disse, eu fiz tudo o que eu podia. Eu te dei o meu Espírito Santo, eu enviei o meu filho para morrer na cruz pelos teus pecados, eu te fiz uma nova criatura, eu pus em você o meu Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, para te conduzir a uma vida plena. Mas eu esperava que a minha videira desse bons frutos, boas uvas, mas ela deu uvas amargas, uvas azedas. Quando é que isso acontece? É quando o confronto da parte do Senhor vem e você não reconhece. Quando a tua consciência é ativada e você não confessa o erro. Você minimiza o erro, você justifica o erro. Você diz, não foi bem assim. Não foi isso que eu quis dizer. Ah, mas é porque, sabe? Né? Eu lembro que esses dias que eu tava sem o WhatsApp, Emanuel chegou muito chateado, né, da escola. Ele disse, mãe, eu não levei o negócio e a professora brigou comigo. Aí... E você não disse que eu tava sem zap? Eu falei, mas sabe o que ela disse? Que ela não tem nada com isso. E ele tava muito bravo. E eu falei pra ele, filho, ela tem toda a razão. Só que eu não sei o que ela tá dizendo se eu não tenho acesso à comunicação. É uma boa desculpa? É verdade? É. Só que isso não muda o impacto que teve nele. Ele chegou chateado. E aí a gente, do nada, conseguiu resolver o problema. Então, presta atenção. Às vezes, a gente está se escondendo atrás de uma desculpinha boa, né? No Kavaná, a gente tem isso, né? É só uma boa desculpa. E não deve, de fato, de forma alguma, afetar aquilo que eu tenho que fazer, que é minha responsabilidade. Então, se o Senhor te deu os recursos, Tina, mas eu não consigo... Tá, mas o que você consegue fazer? Tina, eu não consigo fazer jejum, mas o que você consegue fazer? Você consegue fazer uma boa refeição, né? Em termos de quantidade, ainda que você não consiga melhorar a qualidade, mas você consegue reduzir a quantidade? De onde é que vem o desafio NutriCai? Vem de um voto que eu fiz com o Senhor. Eu disse, Deus, se o Senhor me ajudar a emagrecer, porque eu levei 2 anos até descobrir que eu tinha um problema de saúde e isso estava impedindo eu emagrecer, treinava feito uma condenada, jejuava, fiz jejum intermitente, fiz tudo que é dieta, a nutricionista me passou diversas dietas que vocês possam imaginar nos últimos 2 anos e eu não perdi 1 grama. E aí, num momento auge de desespero, eu disse, chega. E eu disse, Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou fazer o NutriCai para ajudar outras pessoas que precisam emagrecer. Porque às vezes a culpa não é só tua. Presta atenção. A culpa não é só tua. Não estou dizendo que você não tem culpa de estar acima do peso. Eu fiz tudo o que eu podia até chegar a um diagnóstico de um problema de saúde. Eu treinava com constância, eu pesava comida, eu comia restrito, eu fazia tudo que a nutricionista passava e nada acontecia. Passamos pela nutróloga, nada mudou. Passamos por vários profissionais e nada mudava. Até que a endocrinologista chegou a uma conclusão. Justina, tu deve ter algum problema com a insulina. E aí a gente chegou no diagnóstico de pré-diabetes, tratamos a pré-diabetes. Graças a Deus já estamos livres dela, mas ainda estou no uso da medicação. E eu disse, se eu conseguir, eu vou ajudar outras pessoas. Então, o NutriCai, ele é também para ajudar a saúde física, mas é também para ajudar a mudar as tuas crenças. E uma coisa que eu tive que lidar muito nesses períodos, né? Eu tô falando de 2 anos, gente. 2 anos é muito tempo, tá? A balança. Até hoje, a balança, ela tá com o mesmo peso da época que eu comecei lá atrás.
E aí, por isso que eu falo pra vocês, eu gosto de KPIs, porque os KPIs mostram aonde a gente tá avançando e aonde a gente tá travando. E aí, qual foi a grande sacada que eu e a nutricionista e a endocrinologista tivemos para medir o meu processo? Não é balança, porque a balança é como se fosse uma fotografia daquele momento que você sobe nela. Pode ter, se você não dormiu à noite, vai ter um problema de retenção grande. E isso pode variar em até 1,5 kg, segundo a minha endocrinologista. E aí o que acontece? Ela, Justina, nós vamos fazer um medidor de acessórios e roupas, tá? Medida na fita, roupas que vão cabendo, né? Eu tinha um relógio que eu não usava há muito tempo, porque não fechava mais, já tá fechando e tá folgado. Roupas que eu não usava há mais de ano, elas voltaram a servir, blusas que não fechavam, elas voltaram a fechar. Então são processos que você precisa, ao longo dessa jornada, estabelecer quais são os teus KPIs. O que é que você vai olhar e ver lá daqui a 30 dias? O que é que você quer alcançar ao longo desses 30 dias? Tina, eu vou fazer o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, a gente já fez ele em alguns dos nossos desafios, onde você tira a proteína e fica só com proteína vegetal. Tira toda a proteína animal, fica só com proteína vegetal. Você pode fazer a janela de jejum 3, 4 horas. Pode fazer 24 horas, 12 horas, eu não sei o que você aguenta. Lembrando que são 30 dias, é um período um pouco mais longo. Então, você pode fazer um jejum de um alimento, por exemplo. No meu caso, além do período de 12 horas, que é o que eu posso fazer, eu vou tirar algumas coisas que eu não vou consumir nesses 30 dias, mesmo quando eu estiver de férias. Nível hard. Mas foi o que Deus colocou no meu coração, então você é livre também para definir como será o teu jejum, tá? O diário eu já falei, o planner vocês vão receber a sementinha e o caderno para vocês colarem as sementinhas do dia. Cada dia que você completar o desafio, você recorta. Isso aqui é a parte legal. Você pode, se você tiver criança, você pode chamar a criança para te ajudar a recortar e colar. E aí ele pode ser o teu parceiro de responsabilização. Porque quando a gente tem alguém para quem prestar conta, você pode dizer, filho, me lembra da gente cortar a figurinha. E aí na hora que ele te lembrar, mãe, bora cortar a figurinha. Você vai dizer, ixi, eu ainda não fiz o meu desafio hoje. Então você vai lá, tira 1, 2 minutinhos, depende do dia, faz o teu desafio, recorta a figurinha e cola. Isso é um check. E o cérebro ama isso e ele ativa a dopamina cada vez que você marca como feito, como executado. Então, se você puder imprimir as figurinhas que você vai receber no dia, recortar e colar, isso vai ser um grande aliado na sua jornada. Lembrando que você é vinha do Senhor, você é plantação do Senhor, você é escolhida do Senhor para dar boas obras. E aquele que dá boas obras, a Bíblia diz que ele glorifica ao Pai que está nos céus. Então Deus espera que você dê bons frutos ao longo desses 30 dias e que esses frutos perseverem pelos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos e até que Jesus volte até a eternidade. Você tem visto o que tem acontecido esses dias na Terra? Terremotos, gente morrendo de calor, gente morrendo de frio, gente passando fome, epidemias e para onde a gente olha, ao final dos tempos se aproximando. Então presta atenção, não temos mais tempo de ficar carregando mágoa por aí. Ao longo desses 30 dias o desafio é que você se livre de todo o lixo que você tem carregado. Pessoas que te magoaram, pessoas que te ofenderam. E pensa assim, para que serve eu ficar carregando toda essa mágoa e travar toda a minha vida? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso mudar isso. E eu não posso mudar o outro. Eu não posso passar a minha vida inteira esperando que o outro venha me salvar. Quando eu era mais jovenzinha, eu gostava muito daquelas comédias românticas onde tinha um cara que vinha salvar a princesa. Eu não sei se você é dessa época, mas esse imaginário de que alguém precisa vir salvar a gente, deixa eu te dizer, Jesus já veio. Ele é o seu cavaleiro da armadura reluzente. Ele já veio e ele vai voltar para buscar uma noiva santa, preparada para aquele grande dia, as bodas do Cordeiro. Então não existe nada mais extraordinário do que você estar realmente pronto para esse dia. Então que Deus, ele te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te traga consciência, clareza e direção, tá? Nesse processo é você e Deus. Eu sempre gosto daquela história do paralítico que foi levado até Jesus, tá? Aquele paralítico, ele foi levado, ele foi carregado até a presença de Jesus pelos seus amigos. Mas naquele momento que ele foi colocado diante de Jesus, a pergunta não foi para os amigos dele. O comando não foi para os amigos dele, o comando foi para ele. Levante-se e ande.
E a mesma coisa eu te digo, levante-se e ande nesses 30 dias, no poder e na força do Espírito Santo. E Ele vai te conduzir à vitória, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e Ele é melhor, muito melhor. Como diz Bill Johnson, Ele é muito melhor do que você imagina. E se você puder confiar nele, nesse processo de te conduzir para limpar e purificar o teu coração, você vai ver que o resto de 2026 será como nenhum outro ano em toda a tua vida, onde você vai plantar e vai colher, como diz a profecia, né? Você vai plantar e vai colher no mesmo ano, assim como aconteceu com o Isaac. Gênesis 26, é uma palavra que me persegue, onde diz que Isaac plantou em tempo de crise. Lembra que o nosso desafio é florescendo no caos. Por quê? Porque rotina bagunçada, eu, por exemplo, vou estar fora de casa, eu vou ficar praticamente um tempo longe da minha casa, vai ser difícil cumprir os meus protocolos, mas eu vou fazer o desafio junto com vocês, vou mostrar para vocês que é possível sim, você ter uma rotina com Deus, trazendo Ele para o teu dia a dia, por mais caótico que este dia seja. Então, que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te dê graça. Depois eu vou postar o feed, lá no feed, o link do grupo do desafio. Então, se você quiser receber o plano, quiser receber o material, você tem que estar no grupo do desafio. E eu te vejo na próxima semana. Toda semana a gente vai ter uma live de alinhamento para quando a gente fizer a mudança de fase. Deus te abençoe e até a nossa próxima semana. Se você tiver alguma dúvida, pode chamar lá no Zap, pode perguntar lá no grupo, o grupo vai ser aberto e nós vamos ter esse momento de interação. A gente vai ter aquele tempo de postar comida, trocar receita que tem em todo o desafio e viver, né, essa experiência junto, em nome de Jesus. Amém? Ou não amém?